Olá, meus irmãos e amados queridos amigos, voltamos a falar ao vivo de Lajinha, direto aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de Etiologia Bíblica, hoje a Etiologia 2, é a última matéria que compõe o bloco final, as 6 últimas matérias do bloco final do curso de Teologia nível básico. Falamos aqui, professor Ilmar Sattler César, estamos aqui desde 1992, ensinando teologia em toda essa região. Muitos já se formaram e outros continuam se formando ainda. Se alguém depois quiser se interessar por esse curso, matricular, basta procurar aí na descrição do vídeo. Nós também oferecemos o curso superior de teologia através do nosso polo aqui da Faculdade Facetem, lá de Boa Vista. Temos o curso de teologia. Você pode aproveitar as matérias do curso básico pedindo pelo exame de proficiência, que é amparado pela LDB. Hoje a nossa aula será sobre alimentação e refeição. O que eles comiam naquele tempo antigo, né? Qual que era o modelo de alimentação, o que tinha, que móvel usava, como é que era o modus de operar isso aí. Então, vamos lembrando que alguns costumes, algumas comidas vêm lá dos tempos antigos, né? A alimentação daquele tempo e as refeições, precisa entender primeiro que os dias do judeu começam à tarde. Então, o dia do judeu, ele começa às 18 horas, começa com a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, e depois começa de manhã as primeiras horas. Primeira hora 6 horas, hora terceira 9, hora sexta meio-dia, hora nona 3 da tarde, e aí vai começar outro dia, né? Por isso que o texto em Gênesis diz, foi tarde de manhã o dia primeiro, foi tarde de manhã o dia segundo, e começa à tarde. Então, a primeira referência a um móvel, assim, falar de refeição, a gente pensa em mesa, né? A primeira referência à mesa que a gente encontra na Bíblia é aquela do tabernáculo. O tabernáculo, né, foi aquele templo de lona, um templo que era montável e desmontável, ambulante, e ele tinha uma mesa onde ficavam os pães da proposta, né? 6 pães em fileira, uma fileira, outra fileira, 2 fileiras, os pães que eram feitos, e eles depois retiravam a cada sábado, e Davi comeu desses pães quando estava fugindo de Saul. Mas poderia comer, porque os pães já tinham sido retirados, né? Eles eram sagrados, mas depois eles eram tirados e colocados outros novos. Então a primeira referência é a mesa dos pães da proposta, lá em Êxodo 25, 23, né? Aí fala dos utensílios dela, pratos e taças, escudelas, etc. A mesa, depois Jesus também citando isso aí, Jesus no Novo Testamento faz uma citação da mesa, quando ele foi no templo e virou a mesa dos cambistas, né? O templo então era composto de átrio, né? Santo lugar e santíssimo lugar. E o átrio, então, eles montavam aquela coisa ali para converter e fazer campo, que a pessoa não vinha trazendo cabrito lá de cima, lá de Dan, ou lá do sul de Berseba, trazia o dinheiro e comprava ali para sacrificar. Então os cambistas faziam a troca do dinheiro. No dia de Jesus nós tínhamos lá a moeda, tinha o denário romano, a dracma grega, tinha o shekel ou o ciclo do judeu, né? Então tinha que fazer o câmbio ali para sacrificar e então para comprar também os animais. Jesus virou aquelas mesas tudo, bateu com chicote na azorrague, né? E pôs para fora, que minha casa é chamada casa de oração. E ele estava fazendo câmbio ali, Mateus 21. Os apóstolos também falam sobre isso quando levantam os diáconos. Diáconos quer dizer isso, né? Ele fala, não podemos servir à mesa, vamos levantar alguém que faça isso. Foram levantados os diáconos, que são servidores da mesa. Os primeiros diáconos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A gente encontra a mesa também lá em Jessé, quando Samuel vai visitar Jessé para levantar o ungido do Senhor. E ele diz, não podemos sentar à mesa enquanto não apareceu o último menino. E Davi veio, eles então tiveram a refeição. Também encontramos referência à mesa lá em Jonatas, quando Saul está na lua nova e vão celebrar o banquete da lua nova, a mesa, e Davi não aparece, né? E encontramos falando sobre mesa de Davi, Samuel, 2 Samuel, mesa de Salomão, 1 Reis, mesa de Jezabel, que sustentava aqueles montes de profetas, 450 mais 400, né? Lá em 1 Reis 18, Neemias fala que muitas pessoas alimentavam a sua mesa, etc. E para alimentação, o que você comia ali? Não tinha prato, né? Então o alimento básico era o pão, feito de cevada ou de trigo, né? E havia o bocado, que era um pedaço de pão que você molhava no vinagre, molhava em qualquer coisa que tivesse ali à mesa, para ir comendo, era o bocado. Bocado, Abraão oferecia um bocado para os anjos, em Gênesis 18, 5, né? A palavra aparece 15 vezes no Velho Testamento, a palavra pat, e no grego é psonion, aparece 3 vezes no Novo Testamento, só em João.
que ele disse que molhou o bocado ali, e Jesus disse que o que me trai eu vou dar o bocado para ele. É como se fosse uma colher, né? Pegar um pedaço de pão e molhando lá e comendo, um pão encharcado, né? Havia também no Novo Testamento um móvel chamado triclinos. Triclinos era um móvel que era tipo uma cama de trelado, pensar assim, 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 e ali colocavam uns divãs, umas maquinhas de deitar, e aí a pessoa ficava ali para fazer as refeições, os banquetes, né? E Jesus, quando foi falar daquele casamento em Caná da Galileia, ele cita isso, o mestre-sala. A palavra mestre-sala no grego é arquitriclinos, é o chefe das 3 camas, é o camarada que coordenava a festa, é o dirigente da festa, ele é que resolve todas as coisas, ele é como se fosse o nomeado, né, do noivo, é o mestre de cerimônias. A palavra arquitriclinos aparece em João capítulo 2, versículo 8 e 9, é o chefe das 3 camas, é o mestre-sala. Então esse tríclinos era essa mesa de 3 lados, que a pessoa ficava ali e ficava assim, com a mão esquerda assim, com a mão direita ia servindo e comendo, e pegando as coisas. E quando quisesse falar com alguém para o outro lado, tinha que virar. Por isso é que João diz que João reclinou-se. João estava reclinado no peito de Jesus, né? Porque para falar tinha que reclinar, porque você ficava desse jeito, quem estivesse aqui atrás, então João reclinava-se no peito de Jesus. Os alimentos principais eram pão, vinho, não é isso? Guisado de lentilhas. Jacó ofereceu um guisado de lentilha, uma sopa de lentilha para o Esaú, e trocou na primogenitura, né? Também temos menção de manteiga no Velho Testamento, que era o leite batido, leite, vitela, que é carne de cordeiro, carne nobre, né? Lá em Abraão, serve para os 3 anjos que vieram visitá-lo, em Gênesis capítulo 18, estava nos cavaleiros de Manre. Fala de caixa de passas, né? Naquele tempo não havia geladeira, então as coisas tinham que ser, para não azedar, né? Tinha que ser o quê? Fervidas ou então feita a desidratação. Por isso que tem passas de uvas, pasta de figo, o vinho era fermentado ali no odre, né? Tinha um odre de vinho, e o Elias, o corvo levou para ele pão e carne, né? Davi, quando fez a festança dele, deu pão, carne e vinho para cada pessoa que foi na festa. Pão e água. Agar, Abraão, quando despediu Agar com Ismael, deu pão e água. Melquisedeque veio trazendo pão e vinho. Então, os principais cereais eram cevada e trigo, né? Cevada e trigo. Então, aí tinha debulha, né? Debulhava a espiga, a vindima da uva e a sementeira quando você fazia a semeadura. No Egito eles reclamaram de comida. O povo que estava andando no deserto falou: no Egito nós tinha peixe, pepino, melão, porro, cebola, alho, e agora comendo esse maná, né, que vem do céu, o pão do céu. Então a gente encontra essas referências, esse tipo de comida do Egito. Jesus alimentou o povo 2 vezes, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou, depois 7 pães também e peixes. Os pães de cevada eram os mais populares, pão de trigo era mais caro. A própria Apocalipse, quando fala do cavalo preto, diz que é 1 denário, uma medida de trigo por 1 denário não significa azeite e vinho. E 3 medidas por cevada. A cevada era mais pobre, era 3 por 1. O trigo é mais caro. Mel, manteiga, ovelha, queijo, mandou Jessé para Davi levar para o exército, enfrentando o Golias, né? Quando Davi tinha fugido de Absalão, levaram para ele Barzilai, Amiel, de Lodebar, levaram para ele mel, manteiga, ovelha, queijo, etc. Canaã era a terra chamada terra que mana leite e mel. Aparece muitas vezes, mais de 20 vezes em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué e até Ezequiel. A terra que mana leite e mel. Era a terra farta, né? Os cavalos também alimentavam de cevada e de palha. As lentilhas era um tipo de um feijão, né, que era usado naquele tempo. Não havia feijão, nem havia arroz naquela época. Depois é que veio da China, apareceu arroz. Então a gente encontra lentilha lá em 2 Samuel 17, 28, né? Você encontra lentilhas também na sopa de Jacó para Esaú, Gênesis 25. O trigo é o que tem mais falado na Bíblia inteira, não é isso? A bênção de Isaac, é a primeira menção a trigo ali, dando a ele trigo com fartura. Cevada é um alimento mais pobre. Grão torrado, favas, é tipo de um feijãozinho, né? Uma vagem, uma coisa mais antiga, naquele tempo muito usada. Trigo miúdo, aveia, aparece só uma vez na Bíblia, a palavra aveia, Ezequiel 4:9. E o centeio também era um cereal que aparece 2 vezes, Isaías 28 e Ezequiel 9:32. Então nós falamos sobre alimentação, sobre refeição, nessa aula de número 8. Voltamos depois com outras aulas. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.